Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Literatos Capital. Analisaremos hoje a obra Nefertiti, obrigatória do PAS 1 da Universidade de Brasília. Eu sou Leonardo e te convido a se inscrever no nosso canal para receber todas as semanas novos conteúdos culturais, literários e também análises de obras do PAS 1, 2 e 3 da UNB. Para começarmos, temos algumas informações sobre a Nefertiti. É importante a gente ressaltar que existem pouquíssimas informações sobre a vida da Nefertiti, apesar de existirem diversos registros de historiadores, textos acadêmicos. Nós não temos muitas informações a respeito da biografia de Nefertiti. Algumas informações que temos estão aqui e a gente vai falar um pouquinho delas agora. Acredita-se que Nefertiti viveu entre 1370 e 1336 a.C. Ela foi esposa do faraó Akhenaton. Nefertiti teve 6 filhas, inclusive uma das filhas posteriormente veio a ser esposa do Tutankhamon. Ela viveu em uma época que o Egito atingiu um grande desenvolvimento militar, um momento em que o Egito conquistou um vasto território, e essa fase foi denominada Novo Império. O nome Nefertiti significa a mais bela chegou, e ela é sempre descrita por diversos historiadores como possuidora de uma beleza muito rara, ou seja, ela era considerada uma mulher muito bela naquela época e continua sendo considerada até os dias atuais. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma imagem de um relevo que fica lá nesse momento no Museu Egípcio, no Cairo, e esse relevo ele mostra um momento em comum ali dos faraós com suas filhas. No caso aqui à direita temos a Nefertiti, à esquerda o marido dela, o Akhenaton, e a gente percebe que a Nefertiti está com 2 filhas no seu colo, meio que fazendo um carinho aqui, e a gente percebe que o marido está aqui entregando provavelmente algo de comer para a outra filha. Temos aqui o Deus Sol, representado por esse disco solar, e que está aqui meio que irradiando os dois, representando aí a geração da vida, né? E uma característica importante que a gente já pode perceber, essa não é a obra que a gente está analisando, é só para a gente contextualizar um pouquinho mais sobre essa história, é que a gente já percebe que a imagem do marido ela é bem maior do que a da esposa. A gente percebe que a imagem também das crianças estão um pouco distorcidas, e também existe aqui um problema de proporção, né, nessa representação, e que é um momento de intimidade do dia a dia do casal. Bom, além disso, o casal foi responsável por uma grande revolução cultural no Egito. Então a gente percebe nesse relevo, aqui à esquerda, que existia essa deformação estilística que posteriormente foi aplicada a todas as figuras, independentemente do gênero. Era uma tentativa deles de universalizar esse traço identitário dessa anatomia da família real. A perspectiva, substituindo ali um sistema de dimensões relativas, e essas inovações ela perdurou por muito tempo durante a revolução que eles propuseram naquele tempo. Seguindo, temos já a obra Nefertiti, uma obra datada de 1345 a.C., mede aproximadamente 50 centímetros, está lá no Neues Museum em Berlim, já esteve no Museu Egípcio de Berlim também,
e não se sabe a autoria exata deste trabalho. Nós voltaremos aqui daqui a pouco nessa imagem. Podemos seguir aqui para a próxima, que é uma outra visão lateral do busto de Nefertiti, onde será possível a gente analisar alguns detalhes com maior clareza. Algumas características visuais e também alguns contextos sobre a descoberta desta obra. Primeiramente, a escultura é um busto feito de calcário, tem aproximadamente 50 centímetros de altura. Ela já existe há mais de 3.400 anos. Como disse para vocês anteriormente, não se conhece o autor dessa obra. Acredita-se, porém, que tenha sido feita pelo escultor Tutemés. Uma equipe de arqueólogos alemães, liderada pelo Ludwig Borchardt, descobriu o busto em 1912 e, segundo os registros, esse busto foi encontrado no ateliê do Tutemés, em Amarna, lá no Egito. Mas, mesmo assim, não pode-se falar que foi o escultor Tutemés que concebeu essa escultura. É uma escultura muito copiada, uma das mais copiadas do Egito Antigo. Esse busto da Nefertiti tornou-se um símbolo cultural lá de Berlim e também do Egito Antigo. E por trás dessa descoberta e dessa retirada do Egito desse busto e levada para a Alemanha, existe uma discussão histórica entre a Alemanha e o Egito, porque os egípcios, até hoje, querem que a Alemanha devolva essa peça. Já tem mais de 100 anos aí que eles estão nessa discussão, e eles querem que a Alemanha devolva essa peça para o Egito. A gente sabe que nessa época, quando esse busto foi retirado do Egito, as leis permitiam que as colônias, os colonizadores, retirassem esses objetos e não existia uma regulação para isso. Hoje em dia, as ordens, as leis, a ordem jurídica mudou e a gente sabe que tem aí uma disputa para que esse busto retorne ao Egito. Bom, vamos voltar aqui na imagem, porque eu quero falar alguns aspectos para vocês sobre esse busto. Primeiramente, a gente percebe aqui nesta imagem que a gente tem um ritmo nessas cores. O que é ritmo, pessoal? Ritmo é sempre essa sequência ordenada de elementos. Então a gente tem aqui por toda essa parte da cabeça, essa ordem de cores e que vão imprimindo certo ritmo aí nessa escultura. Aqui a gente percebe que a orelha foi um pouco não resistiu aí ao tempo, Temos aqui uma parte que está faltando da orelha, mas mesmo assim, de maneira geral, essa obra está bem conservada. Uma outra coisa que é bastante discutida sobre essa obra é a materialidade que foi utilizada para se esculpir. Nos registros oficiais existe esta certeza de que ela foi feita em calcário, pedra calcária. Mas alguns outros estudiosos dizem que ela foi feita em argila terracota. Se ela foi feita em argila terracota, ela necessitava, no processo aí cerâmico, de uma queima. Então, provavelmente, essa queima faria com que esse objeto se tornasse mais resistente, porque é uma queima de alta temperatura, geralmente aproximadamente aí 900 graus Celsius, para poder queimar essa argila e transformá-la numa cerâmica. Mas os registros oficiais dizem que ela foi feita em pedra calcária. Pelo que a gente vê aqui nessa parte quebrada da orelha, dá para a gente perceber que ela pode realmente ter sido feita em pedra calcária, uma vez que a terracota, esse tipo de argila, quando ela se parte, ela não tem essa característica de ficar mais claro aqui este lugar da quebra. Algumas outras sim,
mas a terracota especificamente, como ela tem essa cor mais acastanhada, ela geralmente não fica com esse tipo de cor diferenciada. Mas, como eu disse para vocês, são especulações, a gente não sabe ao certo, né? A gente tem alguns estudos que existem, porque esse universo da cultura egípcia estimula diversos pesquisadores, arqueólogos, antropólogos, enfim, a pesquisarem mais sobre isso. Mas sabemos que existem controvérsias. Nessa daqui dá para a gente ver essa visão frontal do busto, que existe aqui também um padrão de ritmo. Ó, como eu disse para vocês, né, aqui em cima a gente tem esse ritmo, e aqui embaixo, nessa parte do colo da Nefertiti, a gente tem também um padrão que se repete. Então isso, nas artes visuais, é conhecido como ritmo. Estima-se que aqui existiam pedrarias, pedras preciosas, cravejadas aqui, só que aqui a gente percebe que essas pedras não estão aqui. A gente também não sabe o que aconteceu, podem ter sido roubadas, pode ser também que não tinha pedra preciosa e idealizaram isso de certa maneira, porque existem diversos mistérios aí acerca desse trabalho. Uma outra coisa que chama bastante atenção é um dos olhos da Nefertiti não estar pintado, né? A gente percebe aqui que do lado esquerdo a gente tem o olho e do direito não. Quanto a isso, existem diversas especulações. E aí diversos questionamentos começaram a aparecer sobre por que falta um olho nessa representação da rainha. Então, como existe essa ausência de dados confiáveis, alguns autores começaram a especular sobre a possibilidade da Nefertiti ter perdido o olho na sequência de uma doença, que poderia ser glaucoma ou alguma outra doença ocular. Mas o Tutemés, que esculpiu essa imagem da Nefertiti, disse para vocês que a gente não tem certeza, né, se foi ele que fez, mas existe também essa hipótese de que ele era apaixonado pela Nefertiti e que ele acabou arrancando um olho dessa obra, porque ele estava muito amargurado, e que ele sabia que esse era um amor que não seria correspondido. Então existem todas essas especulações sobre o olho. Ou então ainda existe uma terceira, que é a especulação de que talvez ele mesmo não tenha pintado o olho porque não deu tempo. Ele já era velho quando ele tinha uma idade avançada quando ele concebeu esse trabalho. Não sabemos se foi ele, mas provavelmente ele não teria tido tempo de terminar um dos olhos. Bom, são especulações, não sabemos se existe aí verdades para a gente ter certeza mesmo de que isso tudo aconteceu. Uma coisa importante para a gente falar desse período da rainha Nefertiti é que aconteceu uma grande revolução monoteísta. Então, como que isso se deu? Lá por volta de 1357, o Amenhotep IV alterou o nome para Akhenaton, que é o marido da Nefertiti, porque ele estava buscando uma ruptura com Amon e a adoção de Aton como divindade principal. Ou seja, até então o Egito ele era politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses. E a Nefertiti, juntamente com o Akhenaton, propuseram que o seu povo pudesse adorar apenas um deus, no caso, o deus Sol. Então, a própria Nefertiti adota o nome Neferneferuaton, que significa maravilhosa é a beleza de Aton, e o faraó, o marido dela, manda construir uma nova cidade, que corresponde hoje à atual Amarna, situada entre Mênfis e Tebas. 2 anos depois, se tornou a capital do reino e começou a alojar ali a corte no 9º ano do reinado de Akhenaton.
Essa construção, né, dessa nova capital foi uma totalmente custeada pelos tesouros que estavam apreendidos aos templos e aos sacerdotes de Amon, e ainda ficou mais complicada as relações do rei com o restante da população. Isso tudo ainda, se tratando de história, foi uma das épocas menos documentadas que a gente tem do Egito, né? Então ficou difícil dos historiadores pegarem ali um ponto de convergência para que se entendesse efetivamente o que aconteceu nessa época. Sabe-se que essa reforma religiosa que foi empreendida pelo faraó e pela Nefertiti, ela tinha um objetivo político, né, que era a afirmação do poder do faraó. Então, na época lá de Nefertiti e Akhenaton, eles tinham essa vontade de tornar o país, Egito, em uma cultura monoteísta, mudando assim totalmente a sua convergência para o politeísmo. Vale a pena estudar um pouquinho sobre a arte egípcia e também sobre a cultura egípcia para entender um pouco mais sobre esse período. Como pode cair no paz essa obra que a gente está analisando aqui no canal hoje? Primeiramente, compreensão sobre os processos de criação escultórica. A gente está falando bastante de artes visuais, como se faz uma escultura. Falei para vocês sobre as controvérsias da materialidade utilizada nesse trabalho, né, do calcário ou da argila. Então, compreensão desses processos de criação escultórica são sempre importantes para que a gente possa entender como aquela obra foi feita. Identificação e reconhecimento dos elementos composicionais aplicados na obra. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o ritmo que existe ali no colo da escultura, lembrando que sempre o ritmo vai ser essa sequência ordenada, mais ou menos ali simétrica, de acordo com as possibilidades, né? Simétrica. Então, esses são elementos composicionais, né? O tipo de material utilizado também entra aí nessa parte composicional. Análise sobre a arte egípcia como um todo. Expliquei para vocês um pouquinho sobre essa questão dos deuses, né? Dessa tentativa de revolução cultural que existiu lá na época da Nefertiti. Então é interessante também assistir aí uma revisão. Aqui no YouTube mesmo a gente tem diversos vídeos falando sobre as características da arte egípcia, onde fica muito evidente toda essa questão da religião mesmo, da adoração aos deuses. Isso é importante para entender por que eles faziam esses tipos de esculturas e trabalhos. Depois, itens sobre aspectos socioculturais do comportamento humano. E, por fim, reflexões sobre o papel das mulheres na história antiga e atual. Aqui a gente tem um pouco de controvérsia também, porque alguns dizem que ela tinha um poder político grande. A gente sabe que sim, algumas mulheres que faziam parte das famílias reais ali, da pirâmide social do Egito, elas tinham sim influência política em determinados assuntos, mas alguns outros pesquisadores e historiadores dizem que ela reinou apenas ao lado do marido. Então a gente não sabe ao certo, temos aí mais uma lacuna histórica sobre o que realmente aconteceu. Como disse para vocês, os registros são poucos os registros e os que tem são controversos, então a gente não tem certeza. Mas essa reflexão sobre o papel da mulher, ela é muito importante, porque a gente percebe que atualmente as mulheres em posições de poder muitas vezes são diminuídas. Então até mesmo essa visão histórica de determinados pesquisadores aí, elas tentam
de certo modo, diminuir ali o poder da mulher, dizendo que ela foi apenas uma rainha, né, que ela é a segunda mais importante mulher do Egito, que a primeira seria a Cleópatra, mas a gente pode pensar aí sobre o papel da mulher lá nessa época, na história do Egito Antigo, e também atualmente, fazendo aí uma relação com o que a gente vê hoje. Então aí entram características do feminismo, todas essas discussões do papel da mulher na sociedade atual e também como isso vem se desdobrando desde essa época mais remota. E para finalizar, eu queria falar só sobre a morte da Nefertiti, porque existem também controvérsias. Ela simplesmente desapareceu e não existem relatos do que realmente aconteceu, como ela morreu. Então é mais uma lacuna que temos sobre a história desta belíssima rainha do Egito, Nefertiti. Finalizando aqui mais essa análise, peço a você que deixe seu like caso tenha gostado e caso essa análise tenha te ajudado nos estudos para a prova do PAS. E comenta aqui também, fale um pouco sobre o que você achou dessa análise. É sempre bom esse feedback para que a gente possa melhorar sempre a abordagem aqui para vocês no nosso canal. Bom, convido vocês também a assistirem os outros vídeos de análises que temos do PAS 1, tanto de obras visuais quanto de análise de obras literárias, e espero vocês na nossa próxima análise aqui no canal Literatos Capital. Até mais.